Olá, paz seja com todos. É uma alegria muito grande estar novamente aqui no nosso canal para trazer mais uma mensagem para as células. Estivemos um tempo fora e pedimos perdão a todos, mas agora voltamos com força total e, na medida do possível, traremos a cada semana uma palavra de Deus para a sua célula. O texto que vamos ler hoje está no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, onde a Bíblia nos conta a história das bodas em Caná. E aqui nessa passagem eu queria trazer para vocês alguns princípios. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. O primeiro princípio que podemos identificar nesse texto é que Jesus havia sido convidado para essa festa. Isso é essencial. A primeira coisa que você precisa fazer é convidar o Senhor Jesus para a sua festa. Isso é, para a sua vida. Para que Ele faça parte, não apenas dos momentos tristes, mas também que você o convide para participar dos momentos felizes. O Senhor Jesus ele precisa estar na sua vida, pois apenas se Ele for convidado, Ele entrará. Existe uma música do Roberto Carlos que diz: Quando em minha porta alguém tocou, e sem que ela se abrisse, Ele entrou. Aqui não está falando do Senhor Jesus, pois Ele nunca entra em um lugar sem ser convidado. A palavra do Senhor afirma em Apocalipse 3:20: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. O Senhor Jesus ele é educado, Ele é um cavalheiro, e Ele só entrará na sua vida se você o convidar. O segundo princípio que nós vemos aqui é que no versículo 3 diz: Faltando vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. Saiba, queridos, que ainda que você planeje tudo certinho na sua vida, ainda que você consiga um bom emprego, ainda que você consiga se formar, consiga um bom casamento, ainda que você tenha uma boa saúde, seja uma pessoa bela, uma pessoa que veio de uma boa família, saiba que em algum momento de nossas vidas algo vai dar errado. Alguma coisa vai acontecer que nos surpreenderá negativamente. Imagine só que esse casal eles devem ter passado meses, talvez anos, juntando dinheiro para fazer a melhor festa possível. O pai da noiva, todos os familiares, parentes estavam envolvidos naquela celebração, mas de repente, mesmo diante de tantos preparativos, acabou-se o vinho. O vinho é um dos símbolos da alegria. Imagina só uma festa de casamento sem alegria. Isso é inadmissível. Mas aconteceu que mesmo com todos os cuidados e preocupações, mesmo com toda a correria e investimento que esse casal fez, o vinho acabou. E isso pegou-os de surpresa. Com certeza alguma coisa aconteceu e talvez esteja acontecendo e provavelmente vai acontecer na sua vida que você não planejou. Mas, mesmo que isso aconteça, existe uma solução. Em terceiro lugar, aconteceu então que a mãe de Jesus disse no versículo de número 5, ela disse aos empregados: Fazei tudo o que Jesus lhes disser. Façam tudo o que Ele mandar. É interessante que uma vez eu estava trabalhando e os meus colegas de trabalho começaram a falar a respeito de Maria, mãe de Jesus. E a nossa patroa que estava por perto, ela era uma devota de Maria. E então ela começou a falar que Maria era sem pecado original, que ela morreu virgem e que ela era uma santa, sem pecados. E naquele momento eu comecei a explicar biblicamente que Maria ela era uma mulher agraciada de Deus. Ela foi tremendamente privilegiada porque ela deu à luz ao Filho de Deus. E realmente ela era virgem no momento que ela concebeu o Senhor Jesus, porque ela o concebeu pelo Espírito Santo. Mas depois que Jesus nasceu, ela então, casada com José, o seu marido, ela teve outros filhos e filhas, assim como diz a palavra de Deus. E aquela mulher não aceitou esse argumento. E eu disse para ela: olha, mas peraí, ela não casou com José? Sim, casou. Pois é, a Bíblia manda o marido dar aquilo que é de direito para a esposa e vice-versa. Se Maria casou com José, mas ela não deu a José aquilo que lhe era de direito como marido, então José ficou na mão. Isso quer dizer que Maria pecou, porque não cumpriu com seus compromissos de mulher casada. E qualquer coisa que eu falasse em relação a Maria, aquela mulher,
ela não aceitava. E ela começou a ficar até mesmo irada. E no final eu falei com ela, olha, você realmente é devota de Maria? Ela disse, sou. Eu não aceito que fale mal dela. E eu disse, realmente, eu também não admito que fale mal de Maria, porque ela foi uma mulher privilegiada, e ela foi uma mulher agraciada, foi uma mulher especial, e nós a admiramos de uma forma profunda. Então você conhece o único mandamento que Maria deixou na Bíblia, né? E aquela mulher falou, como assim mandamento? Existe mandamento de Maria? E eu respondi, sim, existe uma ordem que Maria deixou bem clara. E foi a única ordem que ela deu em toda a Bíblia. E essa ordem está aqui, em João capítulo 2, versículo 5. Façam tudo o que Jesus mandar. O único comando que Maria deixou em toda a Bíblia foi esse. Obedeçam a tudo que Jesus mandar. Então você, como devota de Maria, você deve cumprir este mandamento também. Aquela mulher, então, ela não entendeu muito bem e ela saiu um pouco irada e durante uma semana ela ficou me evitando de conversar comigo e até estar próximo a mim. Depois de uma semana ela veio até mim, me chamou para conversar e eu pensei, nossa, será que eu vou ser mandado embora? Mas ela me chamando em particular, ela disse, olha, eu conversei com o padre da igreja onde eu frequento e ele disse que realmente existe isso na Bíblia. Realmente, Maria deixou essa ordem para todos os empregados que estavam trabalhando naquele casamento, de obedecerem tudo que Jesus mandar. E por causa daquilo que nós conversamos semana passada, eu comecei a estudar a Bíblia, estou aprendendo muitas coisas. E eu quero te agradecer por aquela conversa que tivemos, porque eu estou tendo a oportunidade de saber coisas que eu antes não sabia. E eu fiquei muito agradecido a Deus por isso. Em quarto lugar, Jesus então falou para os empregados no versículo 7, encham de água as talhas. Eram grandes vasos, aonde eles a encheram até em cima de água. E aqui nós pegamos outro princípio, amados, essencial para todo aquele que quer experimentar o poder de Deus. A fé é algo que na maioria das vezes nós não teremos explicações. Não há como explicar os milagres de Deus. Mas mesmo que não entendamos os comandos que Deus nos dá, principalmente estão escritos em sua palavra, se nós obedecermos, nós veremos o milagre acontecendo. Em Lucas capítulo 5, versículo 5, nos conta a história de Pedro, que passou a noite inteira tentando pegar algum peixe. E ele era um pescador profissional. Mas de manhã cedo, quando ele chegou a Jesus, Jesus lhe disse, olha, lance naquele outro lugar, naquela parte do mar. E Pedro disse, mestre, mas nós lançamos a noite inteira, porém sobre a sua palavra lançaremos as redes. A palavra de Deus, ela vem como uma plataforma no mundo espiritual, onde nós podemos caminhar. Quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te dá um comando, você pode obedecer sem medo, porque ainda que não exista um caminho, Deus fará um caminho aparecer, apenas para honrar a sua fé e a sua obediência. Dando sequência aqui, então, nós vemos que todas aquelas talhas cheias de água, a água se tornou em vinho. E no versículo 9 está escrito, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. E aqui nós concluímos com esse quinto e último princípio, dessa passagem tão rica, que tem vários outros, mas que estamos resumindo, de que o melhor de Deus ainda está por vir. Se você realmente estiver disposto no seu coração a convidar o Senhor Jesus para a sua vida, ainda que você saiba que alguma coisa de errado vai acontecer, você está disposto a pedir para a pessoa certa. Tem pessoas que dizem assim, todo caminho leva a Deus, só basta ser sincero. Mas eu te afirmo, se você pegar uma estrada do Rio para Salvador, você jamais chegará a Porto Alegre, mesmo sendo sincero. A Bíblia afirma que existe apenas um caminho que leva aos céus, e esse caminho é o Senhor Jesus. Aqui não adiantava eles pedirem para Maria, que está nesse contexto, para que ela resolvesse o problema. Pelo contrário, Maria mesmo foi até Jesus e falou, Jesus, acabou o vinho, e agora? Jesus falou, olha, no tempo certo eu vou fazer o que tem que ser feito. E então ela mandou, obedeça tudo que Jesus ordenar. E o Senhor Jesus então resolveu o problema. E na solução que o Senhor Jesus deu, o melhor da festa aconteceu. O melhor vinho veio através da pessoa do Senhor Jesus. A palavra de Deus afirma em Romanos, no capítulo 12, versículo 2,
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Saiba, amados, que talvez a sua vontade, talvez os seus planos, os seus projetos, assim como os deste casal, neste casamento, foram muito bons. Você fez o melhor que podia, mas algo deu errado. Eu te afirmo isso, que se você pedir ajuda para a pessoa certa, que é o Senhor Jesus, Ele fará com que a maldição seja transformada em bênção. E você ainda verá o melhor de Deus acontecendo na sua vida. O vinho, que é o símbolo da alegria, ele veio e era o melhor de todos os vinhos. O melhor tempo, a melhor alegria, Deus ainda tem separado para a sua vida, desde que você se aproxime dele. Uma certa vez uma criança perguntou ao seu pai: pai, que tamanho que é Deus? E então aquele pai disse: filho, eu vou te responder com outra pergunta. Está vendo aquele avião lá em cima? Que tamanho que é aquele avião? E ele estava bem alto, bem longe. E aquele menino falou: ah, pai, esse avião é bem pequenininho. E então o pai pegou aquele filho, levou até o aeroporto e chegou próximo de um daqueles grandes aviões de passageiro. E perguntou para ele: e agora, meu filho, que tamanho que é esse avião? E ele falou: não, pai, esse avião ele é muito grande, ele é gigante. E então aquele homem falou: olha, meu filho, assim também é em relação a Deus. Quando você está longe dele, ele parece ser pequeno. Mas quando você se aproxima dele, então você vê o quão grande ele é e quão tremendo e poderoso ele é também. Esse casal convidou Jesus para o casamento. E eu te faço agora este apelo: convide o Senhor Jesus para a sua vida. E você então vai se aproximar dele. Ele disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Não importa se você tenha vício, se você tenha maus hábitos. Quando você se achega ao Senhor Jesus, Ele também se aproxima de você. E você vê o quão poderoso Ele é. E Ele fará uma obra maravilhosa na sua vida. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu interesse de cada dia mais aprender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Cumpra o propósito maravilhoso que Ele tem para a sua vida. Shalom e até a próxima, em nome de Jesus.